Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, querido irmão, querida irmã. Que bênção poder recebê-los aqui mais uma vez nos nossos encontros de estudo da palavra. Espero que Deus possa tocar no seu coração nesse momento e que nós juntos possamos nos alimentar da palavra de Deus. Espero que Deus possa tocar no seu coração nesse momento e que todos nós possamos sair daqui edificados. Lembrando que nossos encontros, nossas reuniões acontecem nos sábados a partir das 10h45 da noite. E caso você queira participar, pode nos procurar no Instagram, procurando _ungidos. Você vai encontrar a gente lá no Instagram. Manda uma mensagem que a gente pode te direcionar o link do WhatsApp. Entre em contato conosco e sinta-se à vontade. Deus abençoe. Então a palavra vai ser em João 3, verso 1. Também agora a gente iniciou a gravação, glória a Deus. Todos aí que vão nos escutar no podcast sejam muito bem-vindos. Nós somos os ungidos, graças a Deus. E fiquem à vontade, que vocês também se alimentem dessa palavra. Então quem encontrou aí diz amém e vão me ajudar na leitura. Falei, lê o primeiro, Manu o segundo ou o terceiro, pode ser? Vai lá, lê, começa para nós. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus e não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: Vocês precisam nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos parar aqui e vamos meditar um pouquinho, porque o Senhor falou um pouco comigo nesse texto. E foi da seguinte forma: ele começou a falar que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. E o vento, ele, como aqui ele inicia, ele fala: o vento assopra onde quer. E a gente ouve a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o Senhor começou a falar comigo sobre o vento. E ele começou a falar que o vento realmente ele vai e ele vem, e a gente escuta, né, aqueles unidos assim do vento. E a gente escuta o vento soprando quando ele aumenta, às vezes faz aquele assovio. Só que a gente não vê ele, né? A gente não vê, mas o vento ele consegue, por exemplo, movimentar grandes embarcações. As embarcações antigamente eram todas feitas à vela, né? Daí o leme movimentava e eles conseguiam até, de certa forma, utilizar do vento para ir para alguma direção. Mas quando o vento queria, quando o vento tomava, como por exemplo naquela passagem, acho que de 27 de Atos, por ali, que Paulo está naquela embarcação, e eles não têm mais o que fazer, porque bateu um vento nele que ficou descontrolado, o leme já não podia controlar mais, sabe? O vento, ele leva as embarcações, o vento, ele consegue conduzir até sem o auxílio, até sem, né, a intervenção do leme ali, uma grande embarcação, se ele quiser, dependendo da sua intensidade. E daí o Senhor começou a falar um pouco mais sobre isso comigo, sobre como o vento, ele atua tanto na terra, sabe? Como o vento, ele é tão importante. E para a gente não vê-lo, a gente não percebe a importância do vento. E o vento no meio natural, ele é extremamente importante por quê? O vento, ele movimenta muito das ondas do mar, sabe? Quando um vento está muito agitado, a gente percebe que tem ondas muito grandes, sabe? A gente é até aconselhado a não entrar no mar agitado quando o vento está muito forte, né? Inclusive o mar está agitado justamente por isso, né? A gente vê que o vento, uma coisa muito importante que o senhor falou para mim, é que o vento ele conduz as nuvens, entende? Então, tipo, basicamente quem define aonde que vai chover ou não é o vento. A gente sabe que a água é muito importante. Sem água, por exemplo, não tem plantação. Mas se o vento não direcionasse a nuvem àquele lugar, sabe?
não direcionasse exatamente para aquela região as nuvens, não teria ali chuva. E, por exemplo, o Brasil não seria um país completamente produtivo de forma, sabe, em grãos, em commodities, como ele é atualmente, sabe? O Paraná não seria, por exemplo, uma referência em produção de alimento. Então, o vento que determina isso, por mais que a chuva, por mais que tenha ali o agrônomo que vai trabalhar na terra, ele se dedica e ele estuda anos, ele tem uma estratégia muito boa, ele tem um melhor grão, ele tem um melhor agrotóxico, vem de outros países, mas se o vento não direcionar a chuva até aquele lugar, as nuvens até aquele lugar, não chove ali. E não adianta de absolutamente nada naquele lugar, entende? Até mesmo não adianta nada aquilo que o agrônomo, aquilo que o engenheiro agrônomo, aquilo que tantos outros ali trabalharam para que acontecesse. Se o vento não direcionado não vem para aquela região, não adianta nada. Da mesma forma, nações como a nossa, sabe? Tipo o nosso estado aqui, a nossa cidade, que tem muita reserva, né? Essa água vem de algum lugar, vem de nascentes que a gente tem no nosso estado, na nossa cidade, aqui na região metropolitana. E tipo, muitas dessas nascentes, né, a gente vê que tipo, chove, sai daqueles grandes montanhas, vai descendo assim até encher alguns rios e fazer alguns córregos. E esses rios ali são muito influenciados por essas águas da chuva que tem nessa região. Por quê? Porque o vento também levou as nuvens até aquele lugar, e aquele lugar só é frutífero, sabe? Aquele lugar só tem uma boa reserva aquífera por conta das chuvas que dão em determinada região lá longe, e o vento leva essas nuvens para lá e chove, e elas conseguem ir alimentando esses rios, essas nascentes, e a gente tem água em casa. Então, o vento, ele está em absolutamente tudo. Ele começou a falar também sobre como o vento ele é usado por Deus para moldar essa criação que ele fez. O vento ele é usado para moldar aquelas grandes rochas. Não sei se vocês já passaram ali perto de Ponta Grossa, tem um lugar chamado Reserva, e é uma cidade até. E a Reserva é um lugar que tem umas pedras muito bonitas, e aquelas pedras, quem moldou foi o vento, entende? Não teve nenhuma intervenção humana. O vento fez tudo aquilo. O vento que fez todos aqueles pontos turísticos bonitos. Então o vento, ele trabalha de forma linda, né? A gente percebe que as montanhas, todos esses lugares teve uma interferência gigantesca do vento. O vento trabalhou em cada montanha, em cada lugar, em cada paisagem que a gente vê atualmente. Então, esse vento que a gente não vê, ele trabalha, ele é uma ferramenta de Deus para mover nessa nação, não só nessa nação, mas nessa criação, de uma forma ativa. Ele é um dos pontos de Deus, assim, que tem mais influência, sabe, na criação, nesse mundo que o Senhor fez para nós. Só que, na palavra, ele referencia o Espírito como o vento. Aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas mesmo que a gente não sabe para onde vem, nem para onde vai, a gente não consegue ver o trabalhar do Espírito Santo, ele está trabalhando na nossa vida, sabe? Ele está trabalhando no nosso meio, em coisas simples, né? O vento todo dia, pelo menos aqui na nossa região, ele faz movimentos muito semelhantes, porque a gente vê que tem chuvas em determinadas fases do ano, e quando não acontece, a gente fica bem nervoso, né? Nossa, que estranho, não choveu tanto quanto a gente está acostumado que chova. E por quê? Provavelmente porque o vento ele tomou um caminho diferente e levou essas nuvens para os lugares. Provavelmente porque teve, não sei se você já viu na previsão do tempo, quando tem tipo um vento muito grande que acaba causando um tornado numa região do mar, aqui fica muito frio, ou as nuvens vão para outro lugar. Então, o vento causa uma diferença enorme para o nosso dia a dia. E o espírito também. Então, muitas das vezes o que acontece, um tornado, acontece uma movimentação espiritual muito grande na vida dos nossos líderes espirituais, por exemplo, como a gente já foi muito beneficiado por eles, quantas vezes, né? Foi um vento do Espírito que bateu lá, que abençoou tanto a vida deles, teve um trabalhar gigantesco, às vezes um trabalhar como de um tornado, que é assim, em segundos, sabe, em pouco tempo, ou como um trabalhar de anos, e anos e anos, como por exemplo, como aconteceu com Lutero, como aconteceu com Luiz Francisco, como aconteceu com Alexandre da Rosa, como aconteceu com grandes missionários da Assembleia de Deus. Então, o vento trabalhou na vida deles de forma diferente, com intensidades, de formas e de maneiras, sabe,
para alcançá-los, que diferem um do outro, porém, todos cooperaram para a mesma obra, sabe? Todos trabalharam na mesma lavoura. O vento que determina onde que vai chover e o espírito que determina onde que as coisas vão acontecer. Então, nessa terra, meus queridos, a gente que está começando uma obra, a gente que tem chamado, que tem propósito nessa terra, a gente muitas das vezes pode pensar que, caramba, mas a gente não vê movimento nenhum. É que talvez a gente não seja guiado pelo Espírito para ser como um vento que bate no mar, entende? Ali, galera, meu Deus do céu, sabe? É visível as ondas, né? Tem ondas bonitas, todo mundo gosta, o pessoal vai lá só para ver o que o vento faz naquele lugar. Mas talvez a gente não seja usado pelo vento do Espírito para ser como um mar, que as pessoas vão visitar, que as pessoas vão achar bonito, que as pessoas vão ali para um momento de lazer, ou até tiram dali um sustento, como os pescadores, por exemplo, como até os surfistas. A gente pode ser usado pelo Espírito para ser como nuvens de chuva em uma lavoura. E a gente, na verdade, regar pessoas para que elas alimentem outras. A gente pode ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, para ser como essas nuvens que caem nessas lavouras que tantas outras pessoas futuramente vão trabalhar, vão ver que é um campo fértil, vão usar estratégias que estudaram, né, como pastores, como grandes homens de Deus que se dedicam nessa obra aí, e vão ver ali no lugar que a gente regou, no lugar que a gente foi usado por Deus para derramar a água do Espírito, aquela água que o Espírito levou ali, e banhou aquela terra e fez daquela terra fértil, a gente pode ser simplesmente alguém que rega ali, mas outro que vai colher, outro que vai trabalhar. Talvez a gente só prepare a terra e vai vir alguém e vai, com uma estratégia que Deus der para ele, trabalhar ali, fazer algo bonito, e futuramente, talvez nem seja aquele cara que vai colher, vai ser uma outra pessoa, uma outra família, e a obra vai continuar. O importante é a gente ser uma nuvem guiada pelo Espírito. E muitas das vezes a gente, como eu já comentei, tem regiões que chove, tipo Curitiba. Mas do nada, assim, acontece alguma coisa. E as nuvens vão para um outro lugar e uma região que não chovia tanto começa a chover demais. Por quê? É o vento que determina, não é a gente que escolhe. Por mais que tenha uma tradição, por mais que seja normal muitas das vezes algumas coisas acontecerem, o pessoal já esteja até acostumado, ou tem uma expectativa de continuar acontecendo algo, é o vento que determina. Quando o vento quiser mudar a direção da nossa vida, do nosso trabalhar, do nosso propósito, o Senhor muda. Se o Senhor quiser transformar aqui apóstolos em pastores, Ele transforma. Se o Senhor quiser que transforme profetas em mestres, Ele transforma. Ninguém vai impedir, porque quem manda, quem determina é o vento. A gente pode estar acostumado a trabalhar de uma forma, a gente pode estar acostumado a ser um marzinho que todo mundo vai lá ver. Mas o Senhor pode trazer a gente para o secreto e colocar a gente para banhar nascente de rio. A gente não vai ver nem o mar que ele vai influenciar, porque quem alimenta os mares são os rios e as nascentes que saem desses lugares. Mas você acha que quem está ali naquela nascente percebe a diferença que faz no mar tão gigante? Não percebe, mas é dali daquela nascente que aquele mar gigante permanece sendo um mar gigante. Permanece sendo um mar que o vento bate, fica lindo, fica bonito, mas saiu de uma nascente pequena. O Senhor pode tirar a gente de um lugar de evidência e colocar a gente no secreto, onde ninguém vê a gente, onde só a gente vê a gente. Ele pode fazer isso, porque é o vento que manda, é o Espírito que manda. A gente pode estar acostumado, a gente pode falar, isso é normal fazer, isso é natural fazer, isso todo mundo faz, por que eu não posso fazer? É porque quem manda na gente é o Espírito. E se o Espírito tem algo para nós, mesmo que seja diferente de tudo aquilo que a gente já fez, ele pode. A autoridade é dele. Depois a gente vai ler que é necessário que ele cresça e a gente diminua. João foi chamado para profetizar, para pregar o arrependimento, mas teve um momento que ele viu um outro ministério crescer mais que o dele. Mas era necessário que aquele outro ministério crescesse mais que o dele, porque era necessário que ele diminuísse e o ministério de Jesus crescesse. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que sair desse lugar de evidência. Muitas das vezes, talvez a gente não precise sair de um lugar como um mar, a gente pode ir para um lugar, por exemplo, que a gente vai ajudar a conduzir embarcações, por exemplo. Deus vai usar a gente como uma vela. Ou, a gente, em vez de uma vela, Deus pode usar a gente como um leme, que é aquele que modifica a vela. Ou como só corda que segura a vela. E Deus pode usar da maneira que Ele quiser. E não necessariamente Ele precisa usar da mesma maneira.
Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, mas ele foi profeta em determinado momento. Ele foi apóstolo. Tem uma parte que ele fala que Jesus Cristo foi o primeiro apóstolo da palavra. Não lembro qual que é o texto, mas fala. Jesus também foi mestre, chamavam ele mestre. E Jesus foi o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus foi, além de tudo isso, um servo tremendo. Ele foi tudo que o Espírito quis que ele fosse. Então que a gente não se agarre a essas coisas que a gente, como que eu posso falar, que a gente demonstra para as pessoas, até mesmo muitas das vezes nomes, cargos, títulos, que a gente não se agarre a isso. Se a gente realmente faz uma coisa há muito tempo e o Senhor nos chamou para aquilo, permanece aí, glória a Deus. Mas se em algum momento o Senhor quiser bater um vento diferente em você e fazer você fazer exatamente o contrário daquilo que você está fazendo, deixa Ele te usar. É a obra dele na sua vida. O Senhor pode fazer o que Ele quiser conosco. A gente não determina nada. E o trabalhar de Deus, ele também, muitas das vezes, ele é agitado como um tornado, como eu falei, agitado como uma onda gigante. Mas também, muitas das vezes, ele movimenta um rio que bate numa pedra e vai moldando aquela pedra bem devagarinho. Ele bate numa montanha e vai moldando aquela montanha bem devagarinho. Ele bate num deserto e vai levando as nuvens, as areias para um lugar, depois ele leva para o outro, depois ele leva para mais um outro lugar. Ele faz de maneira paciente, ele faz de maneira rápida. O Espírito ele trabalha de diversas formas. Às vezes até parece que ele nem está dando um vento, mas daí a gente olha bem fixamente assim por uma árvore e percebe que está batendo um ventinho ali. Também o vento ele é responsável. A biologia explica muitas vezes assim. Eu lembro que eu estava no primeiro ano, eu estudei isso, que tem árvores que elas só se proliferam, elas só nascem em outras qualidades dela, porque bate o vento. Tipo, bateu o vento assim e leva as folhas e os frutos para outros lugares. E as folhas não, né? Essas sementinhas, tipo, que, que caem na terra e vão gerando outras. Tem árvores que só se proliferam através do vento. Não é abelha, não é beija-flor, é o próprio vento que bate nela e leva essa semente. Talvez a gente seja usado dessa forma. Às vezes a gente vai levar um chacoalhão do espírito para que a gente comece a dar fruto, para que a gente comece a produzir algo diferente. A gente pode até estar reclamando, nossa, mas eu sou uma árvore, eu nasci para dar fruto, não nasci para ficar chacoalhando. Mas daí você percebe que você chacoalhando, você olha para o lado e tem várias outras igual você crescendo, talvez até parecidas contigo, até parecidas com você. O Senhor trabalha da forma que Ele quiser e a criação está aí para representar isso. O vento, ele bate, o vento, ele modela, ele deixa as coisas mais bonitas, né? Muitas vezes a gente vê, né, um vento batendo e quebrando uma parte, mas a gente não sabe qual que é o final daquela obra. Provavelmente quem viu o início daquelas montanhas que tem lá em reserva, né? Depois eu mando foto no grupo para vocês. Não imaginou que ia ficar algo tão bonito daquele jeito. Quem que ia imaginar? E ficou algo lindo, ficou um ponto turístico. Agora as pessoas vão lá ver. Então agora para você pode estar sendo uma perda, mas daqui a 20 anos pode ser algo que as pessoas vão te encontrar para ver o que Deus fez na sua vida. É o que o Espírito faz na nossa vida. Às vezes dói, às vezes o vento machuca, às vezes o vento bate e destrói. A gente vê quantas coisas aí. Às vezes o vento bate no mar aí e dá tsunami. O Espírito ele pode fazer o que quiser. O Espírito, o vento, a palavra de Deus fala em Romanos que Deus usa as manifestações do céu na terra para representar a sua justiça. Ou seja, o que a terra manifesta, tormento, terremoto, os sinais do céu, muitas das vezes são uma forma de Deus executar juízo na terra. O Senhor usou, inclusive, lá no início disso, ele não vai usar de novo, mas ele usa de algumas formas o que acontece com a natureza para executar juízo diante dos homens. E o vento também, o Espírito, ele também executa juízo. O Espírito é o próprio Deus. Então, o Deus vai usar do Espírito Santo, muitas das vezes, para nos apertar, para nos exortar, para permitir que alguma coisa aconteça, não para nos tentar, não, mas para nos ensinar alguma coisa. Ele está na nossa vida para nos direcionar. Ele sempre vai estar nos levando por um caminho. A gente nunca vai ver o vento destruindo a obra da criação, não. O vento ele vai estar modelando a obra da criação desde o início.
desde o princípio, ele modela. E que o Espírito possa modelar a nossa vida e a gente não venha resisti-lo. Quem já viu alguém, um grande tornado, andando na direção contrária do vento? Não vai dar certo. Ele ou vai cair alguma coisa nele, ou vai bater alguma coisa, vai machucar, ou ele não vai conseguir caminhar, ou o vento vai levar ele para trás. Então, em vez da gente caminhar na direção contrária, vamos deixar o vento fazer o trabalho dele. Vamos só segui-lo. Para onde o vento bater na sua vida, siga ele. Tem algum momento que a gente não sabe para onde que o vento tá, e daí eu via muito em Scooby-Doo isso, o Fred, o loirinho, ele parava assim, molhava o dedo na saliva, assim, apontava para cima, daí ele percebia a direção que o vento tava, daí ele falava, vamos para lá. E daí ele ia, sabe, com a turma do monstro, não lembro como era o nome da equipe dele, mas eles iam juntos. E daí, pare, às vezes, quando você precisar, pare, assim, e perceba para onde que está a direção do vento. Nossa, tá para lá, então ok, vamos para lá, porque o vento tá indo para lá. Se a gente for contra o vento, não vai dar certo, né? A maré vai para onde o vento está direcionado. Vamos pensar sobre isso. A gente nunca vai conseguir navegar se o vento estiver contra nós. E se às vezes a gente não está conseguindo ir para uma direção, é porque não é por essa. Não é por essa. O vento está contrário, por que você está indo nessa direção? É uma pergunta que Deus deixa para nós nessa noite. Por que a gente está indo numa direção e Deus está falando, o vento está batendo em outra, a gente está percebendo uma resistência, a gente está percebendo, sabe, que não está indo, e daí o vento vem e atrapalha. Quer dizer que tem algo. Quer dizer que tem algo e Deus está querendo que a gente volte. Aí a gente percebe que o homem cria várias coisas para vencer o vento, né? Aí a gente tem motores, são coisas da terra, são coisas que resistem ao vento. A gente vê que o adversário, muitas das vezes, tenta atrapalhar, né? A gente vê coisas da terra bloqueando o trabalhar do vento. A gente vê coisas que atrapalham que o vento prossiga o fluxo natural dele, naturalmente aqui nessa terra, sabe? Tipo, a gente vê os prédios, né? Daí criam estratégias para que o vento não derrube a obra, para que o vento não atrapalhe nem molde, né? Coloca tudo ali para que não bata vento e tal. Mas isso que é da terra, isso que a gente coloca em volta da nossa vida para que o vento não bate, não trilhe o nosso próprio caminho, ele vai ficar aqui, ele vai ser consumido pelo fogo. Então tudo aquilo que a gente coloca diante do Espírito para bloquear o trabalhar dele na nossa vida, a gente tire de verdade, porque o trabalhar dele é o que vai nos levar para perto de Deus de uma forma que o Senhor se agrada. Então a gente é uma obra natural de Deus. Os prédios, eles têm que ser feitos, as casas são muito boas, sendo protegidas do vento natural, mas o vento do Espírito, que ele possa fluir livremente em nosso meio, pela graça de Jesus, assim. E tem mais 10 minutos, eu queria continuar lendo com vocês. Eu parei aqui no 8, mas eu quero continuar a conversa de Nicodemos com Jesus, que fala assim: Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Esse é o 12. Eu queria chamar a atenção a uma coisa que Jesus fala, que eu não tinha prestado atenção até o momento. Se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está falando que não é que Nicodemos não entendeu, é que Nicodemos não creu no que ele falou, por isso que ele perguntou. E por que Nicodemos não creu? Porque Nicodemos ele era um fariseu nato, ele era um mestre deles, sabe? Ele era mestre em Israel, da linhagem dos fariseus. Em outra passagem explica. E ele estava acostumado a método, a estratégia, a regra, a tradição. Aí vem Jesus, que ele respeita a lei, ele não fere a lei. Mas as tradições, Jesus está nem aí para elas. A lei ele cumpre, não deixou faltar um pontinho dela. Mas a tradição de homem, ele vira de ponta cabeça. E ele não entendia por que Jesus, sendo o grande Salvador e o grande Messias que ele reconhecia ser, não se apresentava diante de Israel como um rei, como o cara. E sim, ficava indo de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, conversando com pobres, prostitutas, pecadores, e não fazendo o que
na expectativa e na visão dele, o Salvador faria perfeitamente. Seria um Salvador regrado, que seria um Salvador que viveria e respeitaria todas as tradições, que seria um Salvador que era um líder militar e por aí vai, todas as expectativas que criaram em cima do Mestre. Mas ele não cria que o Salvador poderia agir numa expectativa diferente da que ele tinha. E muitas das vezes a gente não aceita o trabalhar de Deus na nossa vida, porque ele vem de uma forma que não supre as nossas expectativas. E a gente pergunta para Deus, mas Pai, como assim? E essa pergunta não é basicamente uma dúvida no sentido de um questionamento, mas como que isso acontece? É mais um questionamento no sentido, eu não acredito que pode ser assim, por isso que eu estou te perguntando. Será que o Senhor não falou de uma forma errada? Será que o Senhor não soube se expressar? Não, Deus sabe se expressar. Muitas das vezes a gente se pergunta, a gente pergunta para Ele, a gente dá uma de mal entendido, porque a gente não quer aceitar que vai ser daquela forma. Mas entenda, o vento bate para onde quer, para onde vai, né? A gente não sabe para onde vem nem para onde vai, mas o vento ele movimenta todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. Jesus Cristo caminhava de um lado para o outro. Ele era guiado por esse vento. Ele não sabia para onde ia, nem para onde ele né, nem de onde ele estava vindo, vamos dizer assim, porque ele vinha de uma cidade para outra, ele ia para um outro lugar, daqui a pouco ele estava numa casa, daqui a pouco alguém chamava ele ia. Jesus Cristo não tinha uma agenda. Jesus Cristo ele era guiado pelo Espírito Santo. A agenda dele era o Espírito. Então, ele ia completamente na contramão daquilo que Nicodemos estava acostumado. E muitas das vezes isso vai acontecer muito com a gente. A gente, às vezes, é doutor da lei. A gente quer caminhar por regra, por tradição, por isso, por aquilo que a gente viu e ouviu. E uma coisa só basta, que é a palavra de Deus. E isso quer dizer, seguir o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai negar a palavra de Deus. É caminhar para onde o Espírito está nos levando, mesmo que isso vá contra as nossas expectativas, mesmo que isso não corresponda a nenhuma tradição que a gente viveu até agora. O Jesus, ele testifica, o Espírito testifica da verdade, daquilo que ele viu diante do Pai, ou seja, o Espírito Santo, ele testifica exatamente o pensamento do Pai a nosso respeito. Então, por mais estranho que esteja, por mais diferente que esteja, por mais contra as nossas tradições que esteja, nunca vai ser contra a palavra. E sempre vai ser a vontade de Deus. Porque é o Espírito Santo, é o vento do Senhor. A gente não sabe mesmo de onde ele vem nem para onde ele vai. Então é isso que eu queria passar para os irmãos. Agora está aberto aí para os irmãos comentarem. Se os irmãos tiverem mais alguma coisa, podem ficar à vontade. Se eu tiver também, eu comento. E amém. Eu achei interessante esse negócio que você comparou, né? O vento com o espírito. E você estava falando da questão que o vento bate e leva as coisas para um outro caminho, né? O espírito, às vezes a gente está indo para um lado e a gente está contra o vento, e aí o vento quer que a gente vá para um lado totalmente diferente, a gente fica resistindo até o momento que não tem jeito, né? A gente vai do jeito que der para ir. E me lembrou bastante muito é loucura, mas me lembrou bastante Eclesiastes 3, quando vai falar que tem tempo para tudo, né? E o versículo 1 e 2 já vai dizer isso pra gente, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E por aí vai. Às vezes a gente está tão acostumado num caminho, e às vezes esse caminho nem é o caminho ideal. E aí bate o vento, só que de primeira, às vezes a gente dá aquela resistida. E daí o vento vai soprando, 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 e a gente resiste até onde der. Mas no momento em que a gente para de resistir e vai para a direção que o vento está querendo nos levar, era o tempo determinado já que Deus tinha para isso acontecer. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente fica imaginando, poxa, mas por que isso aconteceu, né? A gente fica se perguntando por quê. Mas muitas das coisas que acontecem, Deus permite que aconteça porque Ele tem alguma coisa muito maior do que aquilo pra gente. Essa questão da gente resistir
ao vento, no momento em que Deus quiser que a gente pare de resistir e finalmente possa ser levado, é o tempo perfeito que Deus tem, né? Tem um propósito para isso estar acontecendo. Não é à toa que Ele quer levar a gente para alguma direção específica. Só que a gente tem que realmente parar, né? O irmão falou de parar e pensar e tentar identificar para onde que é o caminho. Essa é a importância. Mas no momento em que a gente finalmente foi para o caminho certo, é o tempo que grandes coisas que vão acontecer, né? Quando a gente começa a seguir o caminho que o Espírito quer que a gente siga, grandes coisas vão acontecer. Assim como a palavra diz, né? Tem tempo de plantar. E o momento em que a gente começa a seguir o caminho que o Espírito está levando a gente é o caminho de plantação, né? Aí o Matheus foi falando, né, que fazendo um paralelo com o que a gente já conversou outras vezes também, né? Entregar uma palavra para alguém a gente está plantando alguma semente que aquela pessoa está disposta a ouvir, mas às vezes não vai ser eu que vou colher, por assim dizer, né? Vai ser outra pessoa que vai vir e finalmente vai conseguir levar a pessoa para a igreja e acompanhar na vida espiritual dela. Mas tudo tem, tudo tem o tempo, um propósito específico. Então, se a gente está resistindo mais do que devia, vamos parar e ver realmente o que está acontecendo, vamos falar com Deus, né? Por que não falar justamente com aquele que controla o vento, né? Lembra daquela passagem que Jesus estava no barquinho e tal, e o mar estava agitado, ele pegou, levantou e deu ordem para o vento, daí os discípulos ficaram, meu Deus, quem que é esse que até o vento obedece, né? A gente tem que analisar isso com cuidado, a gente tem que entender o porquê que a gente está resistindo tanto e por que o vento está ao contrário e por que é justamente aquele caminho que o vento está querendo levar que faz sentido para a nossa vida. Cara, tipo, uma análise para a gente fazer, um cuidado que a gente tem que tomar. A gente tem que pensar isso meio que diariamente. Assim, Glória a Deus. porque todo dia a gente acaba indo para um caminho diferente do que devia ir, né? Seja através de pensamento, vontade, qualquer uma palavra que a gente fala, qualquer coisa. Ter essa preocupação que o Matheus trouxe para a gente e perceber onde que o vento tá querendo levar a gente. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Eu gosto de como a criação representa em tudo o que há no céu, né? Porque o espírito, o vento, ele representa o espírito também, além de representar a água, de representar muitas das vezes o pão. E na hora que Jesus fala pro vento parar, sabe? Ele tá obedecendo o poder do espírito, sabe? Daquele que ele representa ali. Eu fico imaginando que top que foi, sabe? Que gostoso que foi o tempo que Jesus viveu aqui nessa terra, porque ele estava em contato com tudo aquilo que ele criou para representar o que há no céu e representar ele mesmo, sabe? O pão, sabe? O vinho, que seria futuramente aquilo que ia representar o sangue dele, a carne que ia representar, sabe? O pão, né, que ia representar a sua carne, e, tipo, tudo que representa ele, sabe? Ele naquele casamento com o noivo e deixando aquela honra, de certa forma, pro noivo, sabe? E ser considerado alguém que deixa o melhor vinho pro final, mesmo tendo sido ele, sabe? E tudo representando ele ali no meio. E eu fico imaginando como Jesus se sentia, a forma que ele olhava para tudo isso. Devia ter sido algo muito especial mesmo, quando Deus veio aqui para a Terra. Glória a Deus que a volta dele vai ser mais especial ainda. Amém. Mas vamos encerrar então. Glória a Deus, eu queria orar para encerrar. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e também da terra, nós lhe pedimos, Pai, para que a gente sempre coopere com o seu vento, Pai, para que a gente nunca resista a ele, Senhor.
Para que, Pai Santo, o seu vento bata em nós e nos leve para mais perto de Ti, Senhor. Para que nada, Pai Santo, que a gente deseja, o que a gente quer, o que tenta nos prender, nos afaste do Senhor, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Bate o Teu vento em nós, Pai, faz em nós o Teu querer por amor à Tua misericórdia, venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade em nossa vida. E que a gente seja, Pai Santo, completamente flexível a Ti, Senhor, entregue a Ti, Senhor. Que o Senhor se manifeste em nós, Pai, que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, Senhor. E que tenha misericórdia da nossa alma, Senhor. Venha o Teu reino, Pai, seja feita a Tua vontade. Tudo nós lhe agradecemos, Pai, guarda, conserva cada um, Pai, desse grupo. E todos aqueles que virão, Senhor. E todos aqueles que também estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que é bendito e reina para sempre.